Ele faz o seguinte indagação, o Eric Henrique. A galera confunde falar sobre sexualidade com incentivar a prática do sexo. Gente, o senso crítico, para onde foi? Faz a indagação ele. E é uma linha... bem tênue, né? Mas as pessoas confundem. Confundem, e é importante a gente também entender o quanto que às vezes teve de manipulação com isso, né? Falar de sexualidade, de educação sexual é para prevenir, não é para estimular. Muitas vezes tiveram interpretações, eu acho que até uma manipulação mesmo, que não pode falar de educação sexual na escola porque está estimulando. Não, gente, não existe educador sexual, não existe nem professor, né? Os professores, eu fico até penalizadas porque eles têm medo, eles precisam, mas têm medo Sim. de falar. Muitas vezes tem uma pressão da direção, tem a pressão dos pais que não podem falar e estão vendo, às vezes, ali. E falar de sexualidade é falar de inclusão, é falar de diversidade, é falar de saúde, é falar, às vezes, do abuso da família. Às vezes essa família está abusando de alguma forma dessa criança e desse adolescente e o professor que vai perceber que está ali. Então, eu fico muito assustada que alguns anos atrás a gente via também por uma manipulação política, que eu acho que tem, infelizmente, esse viés. E religiosa. E religiosa, imoral, de uma ignorância ímpar. Falando que fizeram aquelas cartilhas. Eu nunca vi de fato aquelas cartilhas. Na verdade, eu acho que falta cartilha. Não é falando de órgão genital, não. É cartilha falando das crianças, até a se posicionar, a preservar. Olha, eu não quero comer essa laranja agora. Das crianças poderem se manifestar mais. A gente está falando talvez de escolas, de lugares sem nenhum recurso. Então, acho que o que precisa se trazer é uma linguagem melhor para essas crianças. Eu falei adaptar até da alimentação, porque às vezes fala da sexualidade, mas às vezes essa criança, quando fala precisa comer a merenda, e a criança fala, mas eu tenho alergia, e aí sofre um bullying por isso, né? Acho que precisa ter uma melhor comunicação, menos julgamento entre escola, direção e a família. Se colocou naquela escola, confiar também naquele corpo, né, de professores. E o que você está falando tem toda, tem toda uma Vini explicação, pedagogo, né? Eu, né? há 14 anos, vamos falar de 15 anos atrás, né? Eu dava aula no estado, e aí uma menina chegou para mim e falou assim, professor, eu precisava falar com o senhor. Eu falei assim, tudo bem, pode falar. Ela falou assim, não é aqui, professor. E aí eu fui até a porta da sala, fiquei em pé de um lado, ela ficou para fora da sala, porque como que um professor homem vai falar com uma tem uma todo aluna, esse cuidado, né? Você tem todo esse cuidado. Então eu fiquei na porta, e ela assim, professor, eu acho que eu tô grávida. Mas se eu falar isso pros meus pais, vão me matar. eles vão me tirar de casa. O que eu faço? Né? E aí, infelizmente, eu estou falando isso de 15 anos atrás. Mas até hoje né? igual, Vini. Hoje é pior, né? Eu falei assim, olha, vá na diretora e fala com a psicóloga. Não, era com a... Ai, gente, como que chama? A supervisora de alunos. Não, tem a diretora e tem a psicopedagoga. É mais ou menos isso daí, né? Fala com a direção. Pronto. Né? Que eram todas meninas, que era diretora. Coordenadora. Coordenadora. Eu falei, fala com a coordenadora. Porque assim, eu não me senti seguro. Eu teria toda a bagagem, toda a instrução, mas eu não me senti seguro em instruir aquela menina. Porque eu sou do gênero masculino e ela do gênero feminino, né? E aí vai que desse algum problema. E aí depois fala o professor que falou para fazer aquilo. E às vezes não falou nada, só ouviu, né? Então tem que ter esse cuidado. Então é um cuidado que aí você vê assim, uma menina, se eu não me engano era 18, era a oitava série, uma menina que deveria ter toda a instrução dentro da família, Laércio, não tinha procurou estrutura. A escola. E naquele momento o professor, ele com toda sabedoria não pôde dar a instrução. E o que é muito complicado isso que o Vini está dizendo, né? Porque verdadeiramente todo esse quadro que nós estamos falando aqui, o amparo e as instruções e o início de tudo isso deveria vir das casas, sem dúvida, dos lares. Sim. O colégio ampara, acolhe, complementa, instrui, mas a base, o colocar filho no mundo, tem isso também. Eu fui voluntária já na Casa dos Adolescentes em São Paulo, que é maravilhoso, né? Então é gratuito, né? Pelo HC, Faculdade de Medicina aqui de São Paulo, faz esse trabalho muito bonito junto com o Estado, enfim.
E a maioria, às vezes, é voluntário. Então, alguns professores e residentes, a maioria voluntários, que acolhem muitos adolescentes que ficam, têm a gravidez, e muita adolescente, ela fala, eu fiquei grávida, mas eu quis ficar grávida. Porque ela achava que, às vezes, não era no momento adequado, mas ela achava que, engravidando, ela ia sair daquele meio que era muito difícil, mas depois que engravidou, a pessoa que tinha prometido tudo sumia. Olha aí. Né? Então, assim, e aí sobrava o filho na barriga. Na barriga, né? São 16h39, a gente tá voltando para as multiplataformas pra gente continuar esse assunto tão importante. Muito importante. Voltando aqui pro FM, pro AM, pro Tudão, a doutora Lela estava falando, né, dando aqui uma explicação sobre uma menina. Eu gostaria que a doutora concluísse pra gente aqui no AM e no FM. A gente tá falando, infelizmente, como tá falando de educação sexual, que às vezes esse adolescente, ele engravida sem querer, às vezes engravida por desejar, porque acha que, sendo mãe, ela vai ter uma família, sai às vezes daquela relação que é muito difícil. E aí o que acontece, nem sempre esse pai assume essa gravidez, principalmente de uma menor, de um adolescente, e a família também não. Então é importante, quando a gente fala de educação, amparar esse jovem, falar que existe um projeto de vida mesmo com uma gravidez, e para evitar filhos aí fora da hora. É importante que a gente fale de sexualidade, porque na hora a gente pode até um dia trazer um programa só para falar disso, da gravidez na adolescência, porque às vezes aquele momento que é tão único ou novo para aquele jovem ou para aquele adolescente, ele acha que o orgasmo, aquela sensação, aquela coisa boa vai culminar com o que todo mundo às vezes romantiza, que são os filhos. E aí, às vezes, sem pensar muito, fala, pode gozar dentro, mas não pensa na consequência. E às vezes acha que não vai engravidar. Aquela coisa que vai lá, engravidou nas coxas. Às vezes fala, só pôs a cabecinha. Ou gozou dentro, mas tirou correndo, interrompeu o coito. E às vezes acontece essa gravidez. Então é muito sério, a gente precisa falar disso, sim, para prevenir esses jovens. A gente vê bastante. Eu fui voluntária também lá no Pérola Byton, muitos adolescentes que às vezes tentam tirar essa criança. O aborto no Brasil ele é proibido, tenta tirar com formas bem absurdas, com agulhas de tricô, de crochê, com garrafadas, né, remédios. É muito e aí triste. vão para os hospitais públicos, às vezes essa menina quase perdendo a vida, né? Então a gente precisa falar que não faça isso, procure o coordenador da sua escola, procure alguém que te dê um amparo, né? Uma UPA, mas não tente tirar a vida né? desse ser que está lá dentro. Não é por questão moral ou religiosa, é por questão de saúde mesmo, porque às vezes perdem a vida dos dois, né? A mãe e a criança.